Oi pessoal, Guilherme Perini aqui. Hoje eu vou estar falando de um assunto muito interessante no linfoma de Hodgkin. Uma das grandes coisas que a gente pensa em tratamento do paciente é sempre tratar quem precisa, mas sem supertratar ninguém e obviamente sem subtratar ninguém. Tá? E no linfoma de Hodgkin a gente tem uma ferramenta extremamente potente para tomar essa decisão, que é justamente o PET. Mas antes de falar de como a gente faz esse PET, como a gente toma as decisões, eu acho que é importante vocês entenderem o que é esse exame, esse PET, por que ele é tão importante. Tá? Então, o PET ele é uma combinação de um exame de medicina nuclear com uma tomografia. Por isso que muitas pessoas chamam de PET-CT, por exemplo, CT sendo de tomografia computadorizada. O que ele faz, na verdade? O PET ele utiliza como contraste uma glicose radioativa. Tá? E a gente sabe que os tumores, de uma maneira geral, eles costumam captar mais rapidamente a glicose. Então, com isso, eu consigo mapear melhor comparado com uma tomografia. Eu vou ter um contraste que vai marcar mais o linfoma. E aqui eu acho que é importante a gente fazer uma pausa, porque existe uma confusão nessa avidez por glicose com recomendações de se tirar açúcar durante o tratamento. Então, muitos de vocês já ouviram falar, o câncer se alimenta de açúcar, o câncer come açúcar, então você tem que evitar açúcar durante o tratamento. A verdade é que a gente tem que evitar açúcar de uma maneira geral para tentar levar uma vida mais saudável. Mas o paciente com câncer ele não é tão diferente assim, pelo menos com os dados que a gente tem no momento. Por que eu falo isso? Porque existem outros órgãos no nosso corpo que se alimentam exclusivamente de açúcar. E o nosso corpo ele tem um jeito de manter os níveis de glicose muito controlado. Né? Quais são esses órgãos? O cérebro e o coração. Então, mesmo se você cortar o açúcar por completo, o seu corpo vai manter a mesma glicemia, a mesma quantidade de açúcar, porque ele tem que alimentar o seu cérebro e tem que alimentar o seu coração. Por que eu falo isso? Porque eu vejo muitas das vezes pacientes sofrendo, às vezes querendo tomar um sorvete quando está enjoado, ou querendo comer um chocolate quando não está conseguindo se alimentar direito, e ficando preocupado em relação a isso. Hoje, com o que a gente tem de dados atuais, não existe nenhum impacto no corte de açúcar no tratamento do linfoma de Hodgkin. Bom, então, voltando agora ao PET, que eu acho que é importante a gente seguir o nosso raciocínio. Então, o PET ele é muito importante para a gente mapear a doença, mas ele também é muito importante para a gente avaliar a resposta da doença. E aí, no linfoma de Hodgkin, a gente tende a fazer um PET um pouco mais precoce, geralmente depois de 2 ciclos, que é o que a gente chama de PET interim ou PET2, para avaliar os pacientes que estão respondendo. E aí a gente tem várias maneiras de ver isso, a gente tem uma escala de 5 pontos, que a gente chama escala de Deville, você pode já ter visto isso no laudo do seu PET, e geralmente Deville 1, 2 e 3 a gente vai considerar como PETs negativos, ou seja, sem doença, 4 e 5 a gente vai considerar como PET positivo. O que esse PET 2 nos ajuda a tomar decisões? Então, para aqueles pacientes que estão respondendo, como eu acabei de falar no vídeo da bleomicina, a gente pode retirar a bleomicina. Então, a gente pode diminuir um pouco a intensidade do tratamento. O paciente já está respondendo, agora o nosso foco é em diminuir toxicidade. Ao mesmo tempo, a gente pode, naqueles pacientes que são PET2 positivos, ou seja, que estão tendo uma resposta não tão completa, e eu acho importante deixar isso claro, não significa que não está respondendo, mas muitas das vezes é que ainda sobrou alguma coisinha, a gente pode intensificar a terapia. A gente pode intensificar, por exemplo, para químios mais intensificadas, como o BACOP. Tá? Mas a gente também pode seguir com o ABVD, sem também, isso não significa que o paciente não vai ser curado. A gente sempre tenta melhorar os resultados. Tem gente que opta por seguir com o ABVD, mas tem gente que gosta de fazer essa intensificação de terapia. Tá? Então, esse PET2 ele é muito importante e no final do tratamento a gente também faz um novo PET, justamente para a gente saber se depois daqueles 4 ou 6 ciclos de terapia a gente conseguiu atingir o que a gente chama de resposta completa ou resposta metabólica completa. Obviamente, esse é o nosso objetivo no tratamento. Qual que é o objetivo no tratamento? Quando a gente faz a quimioterapia, chegar ao fim do tratamento
com uma resposta completa. Esses pacientes são os pacientes que vão ser curados com essa primeira linha de terapia. Uma coisa que é importante falar do PET também é o tempo para fazer o PET depois da radioterapia. A recomendação é que seja mais ou menos 90 dias, ou seja, 3 meses depois da radioterapia. Por quê? Porque a radioterapia pós-término, ela ainda pode ter um grau de inflamação, e inflamação pode captar açúcar. Isso é outra coisa muito importante. Nem tudo que vai aparecer no PET é linfoma, gente. Várias situações benignas têm captação no PET. A gente tem isso com infecção, a gente tem isso com inflamação, a gente tem até mesmo com uma coisa que a gente chama de gordura marrom, que é uma gordura que é metabolicamente ativa, que é super comum em pacientes jovens. E, obviamente, os pacientes com linfoma de Hodgkin são mais jovens e, com isso, podem surgir essa gordura marrom. E, por fim, só para a gente fechar esse assunto do PET, lembrar que hoje a recomendação dos grandes guidelines americanos e europeus é que a gente não fique fazendo PET de repetição. Terminou o tratamento, você está com PET negativo, você não precisa ficar fazendo isso de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, 6 em 6 meses. E por que essa recomendação é para que a gente não faça? Porque, como eu falei para vocês, várias situações benignas podem ter captação no PET. Eu já vi unha encravada, dente inflamado captar no PET. Isso, obviamente, gera muita ansiedade para o paciente, pode gerar procedimentos médicos desnecessários, como biópsia, mais exames de imagem. Então, hoje a recomendação é que, caso o seu médico queira fazer imagem, é que a gente faça tomografias, geralmente com intervalo de 6 em 6 meses. Mas, claro, gente, isso aqui são recomendações gerais. Quem vai saber como seguir a sua doença e quando deve ou não lançar a mão desses exames é o seu médico, tá? Mas caso o seu médico não queira ficar fazendo PET, não ache que seu médico está menosprezando a sua doença ou não está fazendo o segmento correto. Com certeza ele sabe muito bem o que está fazendo, que é obviamente o melhor para você.